Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou a Joyce, eu sou nutricionista, trabalho hoje no Hospital Unimed Capivari e também trabalho no programa Viva Mais. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho a respeito dos alimentos e o que eles causam no nosso corpo, né, nesse período de isolamento social. A gente está passando por um período de estresse, ansiedade, tá comendo de tudo, toda hora quer comer, né, na verdade. E o que isso pode prejudicar no nosso corpo. Então a gente vai conversar hoje a respeito de alguns alimentos específicos ou alguns nutrientes específicos que a gente deve evitar. Então a gente vai evitar esses alimentos para que o nosso corpo reaja de uma forma mais natural, para que a gente tenha uma resposta melhor do nosso corpo nesse período de isolamento. E nós vamos começar falando de gorduras. Então, as gorduras são também chamadas de lipídios e o que elas causam no nosso corpo. Tudo que eu vou conversar hoje aqui, a gente vai falar a respeito do excesso, tá? Então, o que o excesso de gordura nesse momento causa para o nosso organismo? O excesso da gordura, ela estimula a inflamação, ao estresse, causando ainda mais ansiedade e ainda mais estresse nesse período de confinamento. E é uma das coisas que a gente tende a se alimentar e comer mais, na verdade. Então, assim, eu tô em casa e eu busco por alimentos normalmente mais gordurosos, porque eles dão mais prazer, realmente. Porém, quanto mais gordura no nosso corpo, quanto mais lipídio a gente ingere, mais o nosso corpo responde de forma estressante. E, consequentemente, aquela ansiedade, aquele aperto que dá de ficar em casa, de não sei o que eu quero comer, não sei o que eu quero fazer, aumenta. Então, a quantidade de gordura que a gente tem que comer é uma das coisas principais que a gente precisa dar atenção nesse momento de isolamento, para que a gente não estresse e não cause maior ansiedade ainda para o nosso corpo. Falando ainda de gorduras, a gente precisa tomar cuidado com pessoas que estão usando suplementos. E eu falo num específico hoje, ômega 3 e ômega 6. Muita gente já me procurou, já me chamou, me perguntou: eu tô suplementando ômega 3, ômega 6, ômega 9. E eu pergunto por quê, né? Por que você tá tomando? Você tá procurando, buscando o que com essa suplementação? E algumas pessoas não sabem me dizer o porquê. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem benefícios sim, porém é um tipo de gordura. Será que na minha alimentação, naturalmente, eu já não estou comendo ômega 3 e 6? A gente encontra o ômega 3 e o ômega 6 também no salmão, na sardinha, na cavala, no abacate. Então são alimentos, as oleaginosas, né, castanhas, nozes, o avelã, o amendoim. Nós já encontramos naturalmente essas gorduras, esses ômegas, porém eu vejo muita gente suplementando. Qual é o risco? O risco está na suplementação de ômega 6. Tomem muito cuidado, porque às vezes eu vou comprar um suplemento, vou tomar o ômega 3 que eu já tenho por hábito, já tomava antes, né? Não só agora. E aí eu vejo lá, né? O ômega 3 custa tanto. E o ômega 6 junto, no mesmo suplemento, ele acaba valendo a pena financeiramente, eu acabo comprando, porque faz bem, eu ouço que faz bem. Até que ponto faz bem? Tomem muito cuidado com suplementos ômega 3 e 6, tá? Por quê? O ômega 6, ele é mais difícil de ser ingerido naturalmente através da nossa alimentação. Então, se você não tem uma alimentação muito equilibrada, bem regradinha e balanceada, tome cuidado na suplementação de ômega 3 e 6 sem indicação médica, tá? Por quê? O ômega 6, quando você ingere, normalmente a partir de uma suplementação, em quantidades exageradas, ele causa transtornos de ansiedade.
Então, um dos efeitos colaterais, vamos chamar assim, da suplementação sem indicação. Tome muito cuidado com esse tipo de ingestão, porque é uma gordura saudável, faz muito bem, porém tudo que é excesso faz mal, tá? Então é uma das coisas que a gente tem que prestar bastante atenção. Cafeína. A cafeína também é um dos nutrientes, é uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado. Então, onde é que a gente encontra a cafeína? Café, chá mate, o chá verde, chá preto, chocolate, refrigerantes à base de cola. E o que é que a cafeína vai causar no meu corpo? A cafeína estimula o nosso corpo. Então você que já está estressado, já está ansioso, vai tomar muita cafeína, muitos alimentos que contêm cafeína, você acaba, de certa maneira, ficando ainda mais estimulado, estressado e ansioso, tá? E isso não vale só para cafeína, vale também para todos os alimentos estimulantes. Então, eu já fazia uso de alguns estimulantes para treinar, para fazer um exercício, agora eu não estou fazendo. Então, se você não está fazendo exercício, não é momento de consumir esses alimentos estimulantes, né? Eu tomava água com gengibre o dia todo. O gengibre é estimulante, né? Eu tomava água com gengibre o dia todo para dar um gás, para dar energia e tal, só que agora eu não estou trabalhando, estou em casa. Toma cuidado com esse estimulante. Da mesma forma que a cafeína, o gengibre, a canela, todos os alimentos que traziam para você algum tipo de estímulo, né, que te ajudava a te manter ativo, estimulado, nesse período eles vão te fazer mal, né? Então a gente precisa de alimentos, na verdade, que desacelerem, que te tragam um pouco mais de calmaria nesse momento. A cafeína, bom, eu já estava acostumada a tomar um cafezinho no meu café da manhã e um cafezinho no meu café da tarde. Vai me fazer mal? Não. O que faz mal, frisando mais uma vez, vai ser o excesso. Então toma cuidado. Às vezes a gente, nesse período de isolamento, vendo uma notícia que não é muito agradável na TV, né? E aí fica aquele negócio, você vai buscar mais um cafezinho. Já tomou seu café da tarde e tá vendo uma notícia que não agrada, aí o que a gente vai buscar? Vai buscar um café. Isso acaba estimulando de uma maneira negativa seu corpo. E ao invés de fazer bem, consequentemente, essa cafeína acumulada no teu corpo vai te trazer mal. Vai te causar mais ansiedade, mais depressão, né? Porque é um alimento, a cafeína, ela é estimulante naquele momento. Depois disso tem um efeito rebote, então o seu corpo não vai responder bem. A cafeína é uma das coisas que a gente precisa prestar atenção e restringir o consumo nesse momento. Eu gosto de um chá de camomila, eu gosto de um chazinho de erva doce, né? Quanto mais natural, melhor. Vou substituir, eu já tomava um cafezinho de manhã e um à tarde, mas eu consigo trocar por um chá, por um suco, ótimo, né? Você vai tá dando um estímulo menor ainda para o teu corpo, então você vai assistir aquela notícia, vai ouvir algum comentário, né? Vai estar ali preso dentro de casa procurando o que fazer, só que seu corpo metabolicamente não vai estar estimulado de uma maneira negativa. Os carboidratos. Os carboidratos também são uma briga, né? E quando a gente fala de carboidrato, a gente entra em duas questões. Nós temos os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Jó, qual é a diferença dos dois? Vamos pensar de uma maneira assim, bem simples e generalizada. O simples vira açúcar muito rápido no teu corpo e o complexo não. Então, nesse momento, eu vou evitar o carboidrato simples, né? Porque o açúcar também é um alimento estimulante. Então, toda vez que eu tiver um excesso
de açúcar no meu corpo, eu vou estar estimulada. E fora isso, o excesso de açúcar acaba levando um pico alto, né, de insulina, e o meu corpo fica naquela balança, né? Eu como, libero insulina, cai, eu quero comer mais. Então, o carboidrato simples, ele dá prazer, né? É um alimento que a gente come e faz bem, ele é prazeroso. E, consequentemente, você fica toda hora procurando alguma coisa, em busca do prazer que esse alimento te traz. E, consequentemente, a gente acaba tendo um consumo exageradíssimo de alimentos que a gente poderia evitar. Muito cuidado, o isolamento está restringindo o exercício da gente, né? Então, aí vem o ganho de peso, vem o experimentar uma roupa e, nossa, tá apertada, e causa mais estresse, né, metabólico, estresse emocional. Então é um dos alimentos que eu não costumava comer, eu não preciso fazer restrição, mas nesse momento é um alimento que a gente consegue trocar pelo bem, tá? Quem gosta é uma ótima opção. E dentro disso, dos carboidratos simples, a gente pode falar um pouquinho a respeito da alfarroba. Quem não conhece, é um excelente substituto ao chocolate. Inclusive a nossa farmácia Unimed tem alfarroba. É uma barra deliciosa, tá? Quem ainda não experimentou, vai atrás, vale muito a pena. É um substituto do doce maravilhoso. Engana muito bem, passa bem. Não come pensando no chocolate, senão você vai negar a alfarroba. Come pensando num doce gostoso, que você consegue colocar ela no seu dia como uma ótima opção. Tem fibra, não tem cafeína, ela é uma ótima substituição para quem busca ali um docinho num momento de estresse, tá? E vamos falar um pouquinho também a respeito dos alimentos ultraprocessados. Bem rapidamente, o alimento ultraprocessado, ele vem, é uma bolacha recheada, né? É um nuggets, é um enlatado. Então vamos pensar assim, o alimento ultraprocessado, ele não vem de um alimento natural. A bolacha recheada, ela vem a partir de a bolacha de morango, ela vem a partir de um moranguinho fresco. Morango passou muito longe dessa bolacha de sabor morango, certo? Então é um alimento ultraprocessado, para você conseguir distinguir um alimento do outro. Aí quando a gente pensa num alimento ultraprocessado, essa bolacha, ela vai estressar ainda mais o seu corpo. Esse ultraprocessado estimula a produção de cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. Como é que eu posso lutar contra o cortisol? A vitamina C. A vitamina C, quando ingerida, ela corta o efeito do cortisol. Ela corta esse estímulo de estresse e ansiedade que o cortisol nos traz. Mas não adianta você comer alimentos que estimulem a produção de cortisol e tomar alguma coisa, né, ou comer alguma coisa que seja fonte de vitamina C, porque ele não vai conseguir ficar aí nessa briga. Porém, quando você está estressado, provavelmente o seu cortisol vai estar elevado. Então, um suquinho de laranja, um suco de acerola, de limão, né, um abacaxi, ele vai cortar esse ciclo quando ele vem apenas do estresse e não do alimento, tá bom? Então, o cortisol, ele já vai reagir no nosso corpo momentaneamente ali, por conta de todo o estresse que nós estamos passando. Se eu não tenho excesso de alimento ultraprocessado, eu consigo, através da minha alimentação rica em vitamina C, baixar esse nível de ansiedade, de estresse metabólico e melhorar o meu humor e melhorar o meu dia, tá bom? Eu acredito que eu tenha falado um pouquinho de tudo. Tem alguma pergunta que eu possa responder? Que de repente tem alguém que queira
saber alguma coisa que eu não tenha falado, que eu não tenha comentado, o pessoal aqui pode me passar alguma coisa, eu posso responder para vocês nesses minutinhos que faltam. E eu já vou me adiantar um pouquinho, que na quinta-feira nós vamos ter uma palestra com a nossa psicóloga, esse mesmo horário, quinta-feira, dia 7, às 16 horas. A Juliana Cerezer, psicóloga também do Viva Mais, vai conversar um pouquinho a respeito de fatores psicológicos nesse momento. A Pitica Ávila está com a gente e está me perguntando aqui quais são os alimentos fontes de ômega 6. Deixa eu até falar uma coisa. Quando a gente fala de alimento fonte, né, nós tratamos alimentos que têm muito. Não que outros alimentos não possam ter, tá? Mas que ele seja rico em ômega 6. O ômega 6, ele vai ser encontrado grandemente nas oleaginosas, então a gente pensa em castanhas, nozes, amendoim e também em alimentos processados que contenham esses alimentos. Então, se você costuma de repente comer uma granola, a granola vai ter ômega 6, tá? Os peixes também possuem ômega 6, o abacate possui ômega 6 e o ômega 6 é um tipo de nutriente, né? É um tipo de lipídio que o consumo dele é muito pequeno, a necessidade que o nosso corpo precisa. Então, pouquinho por dia você já atinge a quantidade de ômega 6, por isso o risco da suplementação, porque normalmente a suplementação tem uma quantidade muito maior do que você está acostumado a ingerir. Então a recomendação é eu ingiro muito abaixo e quando eu suplemento uma quantidade muito alta. Aí o que acontece? Meu corpo não está acostumado a receber essa quantidade desse nutriente. Ele vai responder de forma estressante ao invés de ajudar, tá bom? Nós temos mais alguma questão? Obrigada. A Camila Quintana. Oi, Camila. Ela está dizendo aqui que ela gostou bastante da frase. Ela gosta da frase descasque mais e desembrulhe menos. Concordo. Eu acho que nesse momento, se a gente pensar de tudo que eu falei para a gente evitar, a gente vai muito nessa linha de pensamento, né, Camila? Tudo que eu falei para ser evitado são coisas processadas, industrializadas, né? Eu não falei aqui para deixar de comer uma fruta, eu não falei que é para deixar de buscar algum alimento natural. Então a gente, principalmente nesse momento, para evitar o nosso estresse, a gente precisa ir de encontro com alimentos naturais. Quanto mais natural, menos estresse metabólico, menos energia ruim meu corpo vai estar gastando. Então a gente já tem a pressão do isolamento social, das notícias, da mídia, do vizinho, do que eu tô vendo no meu celular, que não tem como evitar, faz parte do nosso momento hoje, não é verdade? E eu posso evitar, então, ao invés de eu comer um biscoito, eu buscar um pão embalado, eu comer uma fruta, eu produzir alguma coisa em casa, meu corpo com certeza vai conseguir metabolizar e processar esse alimento de uma forma melhor, mais rápida, menos estressante, causando menos ansiedade e menos estresse metabólico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai conversar um pouquinho na semana que vem. Nós teremos outras lives, eu volto a conversar com vocês. E na semana que vem nós vamos falar do que a gente pode incluir na nossa alimentação. Eu vou citar um exemplo, né, de um cardápio legal, menos estressante, que cause poucas ansiedades, pouco estresse metabólico. Então, para a gente conversar um pouquinho a respeito do que faz bem, né, do que eu consigo incluir. Hoje a gente falou do que a gente exclui
e a gente consegue falar um pouquinho na semana que vem a respeito do o que eu devo excluir. A gente já ouviu. E agora, o que é que eu coloco na minha alimentação? Eu substituo pelo quê? Um modelinho, né, para eu me adaptar do que é legal. Solange Campos está perguntando qual é a quantidade de ômega 3 que a gente pode consumir por dia. Isso depende muito, então é bem individual. Depende da idade, do sexo da pessoa, depende de peso, tudo tem uma correção. Então, para que a gente consiga saber exatamente qual é o consumo adequado, precisa ser individualizado, precisa ser visto pelo seu médico ou pela sua nutricionista, né? Então, qual seria a indicação legal para mim, né? Eu tenho que consumir? Todos temos que consumir, faz parte da nossa resposta imunológica e inflamatória. Então faz parte todo de um ciclo que o nosso corpo precisa ter esse nutriente para estar bem. Porém a dosagem ela varia bastante de pessoa para pessoa, é muito individual, tá bom? Tem mais alguma? Tá? Amélia Lourenço, oi Amélia. Ela tá me dizendo aqui que o problema dela, ela acredita que seja na verdade a quantidade. E sim, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é relacionada à quantidade, sim. Tudo em excesso faz mal, né? Então, eu só como coisa boa, mas eu como demais. Todo o excesso faz mal. A gente até brinca, mas eu preciso comer 5 frutas por dia e eu vou comer 5 laranjas. Não, vai te fazer mal, a glicemia sobe também com a fruta. Então, todo o excesso faz mal, tanto de coisas ruins quanto dos alimentos bons também. Por isso, do balanceamento individual. É importantíssimo que as quantidades sejam regradas. E uma dica muito boa, que eu acho que boa e valiosa, você sempre escolher alimentos duros, tá? Nesse período de ansiedade e estresse. Por quê? Uma das coisas que o nosso corpo busca é alívio. Então, o que acontece? A gente quer mastigar, quer morder, quer descarregar nosso estresse e ansiedade. Quando você troca os alimentos, eu vou comer um pãozinho ou uma torrada. Quando você come a torrada, consequentemente, você é obrigada a mastigar mais. E essa necessidade de mastigar é aliviada. Então, eu vou comer um repolho cru na salada ou um repolho refogado. Come o repolho cru. Sempre faça opções de alimentos que te tragam maior dificuldade no mastigar. Isso já ajuda bastante no controle das quantidades que você vai ingerir. E o Marcos Azevedo, oi Marcos. Tem algum grupo de alimentos que podem gerar imunidade na terceira idade? Tem, Marcos. Hoje eu não vou te responder, porque eu vou fazer uma live só falando de imunidade, dos alimentos. Então, fica atento no nosso Face, que a gente tirou um dia só para conversar sobre alimentos e qual o estímulo, quais são os alimentos que eu preciso comer e que vão me trazer uma resposta imune melhor. Mas tem alimentos sim, tá? Pensa aí primeiramente por balancear, tá? Balancear com alimentos naturais já vai te fazer muito bem. Agora a última pergunta. Oi, Laura, tudo bem? Ela estava falando que foi muito bom, excelente, parabéns, esclarecedor, que bom. Espero que eu tenha ajudado. É a nossa primeira, então a gente fica ansiosa também. Vamos buscar sempre trazer coisa nova, sempre novidades. A gente vai conversar um pouco mais a respeito de alimentação. Fiquem à vontade para mandar perguntas. Nós vamos tentar ajudar da melhor forma possível. Então, lembrando que na quinta-feira, às 4 horas, a psicóloga vai estar conversando no Face com a gente também. E na semana que vem, na segunda-feira, eu estou de volta para a gente conversar um pouquinho mais a respeito de alimentação saudável nesse período de isolamento social.